Hoje o tema da nossa aula é horizontes diagnósticos subsuperficiais. Naturalmente, esses horizontes eles estarão abaixo de um outro horizonte, que é o horizonte superficial. Então, o primeiro deles que nós vamos estudar é o horizonte B, que se chama horizonte B incipiente. À medida que os solos começam a se desenvolver e começa a surgir a possibilidade de ter um segundo horizonte abaixo do primeiro horizonte superficial, esse primeiro horizonte, no início de seu desenvolvimento, ele ainda não é totalmente desenvolvido, nem totalmente estruturado, e esse primeiro horizonte a gente chama de B incipiente. Como está aqui na imagem, esse iniciozinho, esse primeirinho aqui, abaixo do A, o primeiro horizonte abaixo do horizonte A, e esse horizonte é um horizonte incipiente, significando recente, novo, ainda incipiente, pouco desenvolvido. Tá? Essa palavra incipiente tem relação com o desenvolvimento desse horizonte neste solo. Então, neste solo que tem um B incipiente, é um solo mais jovem, só que não é um solo dos mais jovens de todos, mas ainda é um solo jovem. Os solos dos mais jovens de todos, que vão entrar na classe dos neossolos, que nós vamos estudar mais à frente, não tem horizonte B, tá? Já esse daqui é um solo jovem, porém não tão jovem quanto um neossolo. Já começa a surgir a possibilidade de ter um horizonte B. E aí a gente vai chamar esse B de B incipiente. Mas ele precisa ter, no mínimo, 10 centímetros de espessura para ser considerado um B incipiente. Enquanto esse horizonte B não chega a 10 centímetros de espessura, a gente não pode considerá-lo como um horizonte B, nem chamá-lo de B incipiente. Outro critério também que ele tem que atender é que ele tem que ter uma cor desenvolvida, ou seja, não pode ser pálido, ele não pode ser aquela cor clara, pálida, ele tem que ter uma coloração, ou amarronzada, ou avermelhada, ou alaranjada, ou amarelada, depende do seu composto, mas ele não pode ser um horizonte sem cor, porque se ele for um horizonte sem cor, ele vai ser classificado como um horizonte E e não como um horizonte B, tá? Porque os horizontes E são aqueles horizontes que a gente chama de horizonte álbico, que é branco, mais claro, tá? Então, para ser horizonte B, ele tem que ter uma coloração. Ele tem que ter também, pelo menos, um início de desenvolvimento de estrutura nesse solo. Então, ele tem que ter uma estrutura desenvolvida. Tem que ser possível identificar essa estrutura, que normalmente pode ser em blocos, pode ser prismática, pode ser laminar ou pode ser granular, sendo mais comum apresentar aí uma estrutura em blocos. Tá? Ele tem que ter o desenvolvimento de uma estrutura. E um outro requisito para ser horizonte B, e B incipiente nesse caso aqui, é a necessidade da textura desse solo ser de franco-arenosa para mais fina. Vocês lembram lá do triângulo textural com aquelas 13 classes? Então, lá naquele triângulo textural, deixa eu pegar aqui o triângulo para relembrar vocês. Tem as 13 classes, né, que estão divididas, as 13 classes, olha. Então, ó, quando a gente fala aqui de critérios de textura, está se referindo aos critérios desse triângulo. Nesse triângulo aqui, a gente tem bem aqui, ó, o espaço da textura franco-arenosa. E para cá vai ter a areia franca e areia. Para ser franco-arenosa, vai ter que atender a alguns critérios, né? De acordo com a quantidade de areia, silt e argila. Então, o que está dizendo aqui nesse slide? Que precisa ser textura franco-arenosa ou mais fina. Ou mais fina significa o quê? Franco-arenosa ou com maior quantidade de silt ou argila, porque mais fina. Se for mais grossa, sai do franco-arenosa e vem para cá, para
areia franca e depois para areia, porque a quantidade de areia está aumentando. E a areia é a fração mais grossa. Então, se está dizendo que é mais fina, significa que a quantidade de areia nesse solo tem que ser aqui de franco-arenosa para cá, ou seja, aqui o limite aqui do franco-arenoso é entre 50 e 70 aqui de areia. Então, tem que ser desse pedaço aqui, ó, do 70 para cá. Se tiver mais de 70 de areia, não vai atender esse critério. Então, tem que ter menos de 70 de areia para poder atender, né? Ou a partir de 70 de areia para baixo, para poder atender esse critério aqui de franco-arenosa ou mais fina. Então, atendendo esses critérios, a gente pode classificar esse segundo horizonte do solo, o primeiro horizonte subsuperficial, como um horizonte incipiente. E é um horizonte B, porque está na colocação do horizonte B, então um horizonte B incipiente. O segundo horizonte que nós temos aqui é o horizonte B latossólico. Só lembrando um detalhe aqui do B incipiente, é que ele vai ser o horizonte diagnóstico da classe dos cambissolos. O horizonte B latossólico é a segunda possibilidade que nós temos para horizonte subsuperficial, ou seja, vai estar imediatamente abaixo de um horizonte superficial. E nesses casos aqui, tanto do B incipiente quanto desse B latossólico, ele não pode estar abaixo de um A chernozêmico para ser classificado cambissolo, por exemplo. Se eu tenho um B incipiente, mas em cima eu tenho um A chernozêmico, eu vou classificar como chernossolo, não vou classificar como cambissolo, tá? Só no caso de não ter um horizonte diagnóstico superficial, a gente usa esse B como diagnóstico. Aí o B incipiente é diagnóstico para o cambissolo e o B latossólico é diagnóstico para os latossolos. Solos que tem como horizonte diagnóstico B latossólico, que é um horizonte que é considerado o horizonte mais velho. É aquele horizonte mais intemperizado. É aquele horizonte quimicamente mais pobre, mais cheio de óxidos de ferro e de alumínio. Normalmente também presença de quartzo e outros minerais mais resistentes ao intemperismo. E aqueles minerais e rochas menos resistentes ao intemperismo, nós não conseguimos ver nem sombra mais, não vê mais nenhum resquício, nenhuma sobra desse material de origem. Então, o B latossólico é um B que ele já está tão desenvolvido, tão intemperizado, ele é tão antigo que a gente não consegue ver nesse solo nenhum resquício mais do material de origem. A gente pode até ver pedacinhos de mineral quartzo misturado ali nas partículas de solo, porque é um mineral mais resistente, mas a gente não consegue saber se o material de origem era alguma rocha rica em quartzo ou se era o mineral quartzo puro, porque a gente não consegue mais identificar a presença de tamanhos maiores desse mineral, tá? E de nenhuma rocha, porque o processo de intemperismo já está tão desenvolvido que a gente não consegue mais ver a presença do material de origem. E pelo desenvolvimento do intemperismo ser mais alto, em estágio avançado, já aconteceu totalmente a alteração dos minerais. Então, os materiais de origem já se diluíram por completo, já ofertaram para o solo todos os minerais e nutrientes presentes nele, e nesse caso aqui desse solo já foi ou consumido pelas plantas ou então foi perdido por lixiviação. E aí o que sobram são os materiais minerais, né, os compostos que são mais resistentes, como ferro e alumínio, em formatos de óxidos de ferro e de alumínio, dando um caráter mais ácido para esse solo e de menor fertilidade, naturalmente necessitando para a agricultura de correção de pH,
de correção nutricional, naturalmente vai precisar fazer calagem, fazer adubação em doses altas para conseguir cultivar. Então, esse é o B latossólico, que é o horizonte que vai identificar a classe dos latossolos, que é o horizonte mais velho, classe de solos mais antigos, mais desenvolvidos. Então, normalmente a profundidade deles é muito grande. Às vezes, na beira da estrada, em alguns locais, a gente consegue ver uns paredões gigantes, assim, enormes, em altura, que parece que não tem fim, o perfil. E nem em sombra vê o material de origem. Grande parte desses materiais que a gente visualiza dessa forma são essas classes mais antigas. Na maioria das vezes, o latossolo. Em alguns casos, pode ser argissolo, que também é bem antigo, tá? Que a gente vai ver um pouquinho de como é que vai identificar mais à frente. Então, essa é a segunda possibilidade de horizonte B como um horizonte diagnóstico. Essa outra possibilidade aqui é a possibilidade do horizonte B chamado B espódico. Qual é a característica desse horizonte B espódico? Através de processos de iluviação, a matéria orgânica que estava no horizonte superior aqui, no horizonte superficial, ela vai descendo por iluviação e acumulando no horizonte subsuperficial. Esse horizonte subsuperficial, com espessura mínima de 2,5 centímetros, com presença de matéria orgânica, vocês estão vendo aqui na imagem, né? Um horizonte que a gente tem aqui, o horizonte superficial, tem um horizonte intermediário mais claro, que é o horizonte E, tá? Que nesse caso aqui é um E álbico, um E claro, que pode ser precedido de um horizonte aqui superficial orgânico ou não, mas o fato é que se tiver a presença de matéria orgânica em subsuperfície, como é esse caso aqui, caracteriza horizonte B espódico, se tiver no mínimo 2,5 centímetros de espessura. Esses horizontes aqui, eles são bem comuns em solos mais arenosos, tá? Regiões de beirada da praia, regiões mais planas. Então, agora, nós vamos ver outra possibilidade de horizonte subsuperficial, que é o horizonte chamado horizonte B-textural. Aí, aqui, a gente vai relembrar o atributo diagnóstico, que é o atributo de diferença textural abrupta. Então, nesses casos de presença de mudança textural abrupta, o que vai acontecer? A gente vai ter um horizonte B, que é o horizonte abaixo, que está com a textura com mais argila, uma textura mais argilosa do que o de cima. A gente vai chamar esse horizonte de horizonte B textural. E para que isso aconteça, é necessário que a textura dele seja de franco-arenosa ou mais fina, que ele tenha uma quantidade maior de argila e menos de areia. Ele tem que ter pelo menos mais de 15% de argila. Então, tem que ter tido o incremento da argila de cima para baixo, tá? A argila está maior no horizonte B do que no horizonte A, seguindo os critérios para mudança textural abrupta. E aí pode ter um horizonte C abaixo do B, que aí não importa a quantidade de argila nesse horizonte C. A comparação da quantidade de argila é feita do A para o B. O C pode estar maior ou pode estar menor, que não vai influenciar, tá? Então, essa quantidade de argila que saiu do A e migrou para o B, também essa migração, assim como acontece lá com a matéria orgânica, que sai do horizonte superficial e vai acumular no horizonte subsuperficial, no caso da argila também acontece isso através do mesmo processo de iluviação. Só que no caso muda o componente que está sendo iluviado. No caso do B espódico, é a matéria orgânica sendo iluviada. No caso do B textural, é a argila sendo iluviada. Saiu do A e foi acumular
no B, dando essa mudança textural abrupta, chamando de horizonte B textural. Aí esse B textural, ele vai poder pertencer a duas classes de solos. Ele pode ser da classe dos argissolos, ou então ele pode ser da classe dos luvissolos. A diferença é a atividade da fração argila. Nos argissolos, a argila é de atividade baixa e nos luvissolos é a argila de atividade alta. Lembra que a atividade da fração argila, o valor T, é também um atributo que a gente viu lá no início? Então, esse atributo vai entrar na hora da gente identificar se esse horizonte B textural vai ser de uma classe de argissolos ou dos luvissolos. Esse outro aqui, horizonte subsuperficial, é um horizonte B que é um subtipo de horizonte textural. A diferença desse daqui, que é o B plânico, para esse B textural aqui, esse aqui é o B textural comum e esse aqui é o B textural B plânico. Normalmente, para ele ser identificado, a gente vai identificar pela estrutura. A estrutura nesse horizonte é normalmente estruturas maiores, estruturas prismáticas, pode ser também em blocos grandes ou blocos médios, e também o que vai identificar aqui é a questão do adensamento desse solo. Adensamento é parecido com compactação, que tem relação com a porosidade baixa no solo, ou seja, as partículas estão bem juntinhas, sendo que o adensamento é um processo natural. As partículas se juntam por processo natural. E a compactação é um processo artificial, que acontece normalmente por conta de máquinas, pisoteios de animais, pisoteios do ser humano ou outros motivos artificiais. E o adensamento é essa junção das partículas de forma natural. E no horizonte B plânico, esse horizonte mais adensado, ele normalmente tem um teor de argila mais elevado. E ele pode ser responsável também pela retenção de água, né, de lençol suspenso e formar aquelas regiões que às vezes tem lagos, lagoas temporárias, rios temporários, que passa a época da chuva, seca. Então, pela quantidade de argila e pelo adensamento, uma argila muito juntinha da outra, retém bastante essa água e forma ali um lençol suspenso. Então, nesse caso, desse B textural, vai ser chamado B plânico. É comum também em áreas com maior quantidade de sais, por conta dessa questão de suspensão da água. Pode ficar próximo a rios, próximo a mares também. E aí, nesse caso, a classe vai ser o planossolos. Não vai ser os argissolos nem luvissolos, vai ser planossolos. Então, se tiver o horizonte B plânico, vai pertencer à classe dos planossolos. E a cor desses horizontes também são mais claras, cores mais neutras do que no horizonte aqui, por exemplo, do B textural. O B textural, normalmente, ele está mais relacionado com cores mais amareladas, alaranjadas ou avermelhadas. E nesse aqui, B plânico, até por conta dessa questão da quantidade de água ficar mais retida por mais tempo, ele fica um solo um pouco mais escurecido, mais acinzentado, tá? Então tem um pouquinho de diferença também na cor. Esse outro aqui é o B nítico. Qual que é a grande característica desse B nítico? É um horizonte também que normalmente é mais escuro na cor, para o tom mais avermelhado, algumas vezes até meio arroxeado. Esse solo aqui, nas primeiras classificações, ele era chamado, lá em 1999, ele era chamado de terra roxa estruturada. Solos mais vermelhões, bem roxões, que antigamente eram chamados de terra roxa estruturada, e quando você pisa num solo desse molhado, com sapato ou botina branca, pode esquecer que você não lava mais nem o tênis, nem o sapato, nem a botina. E a quantidade de argila nesses solos é muito alta.
e não tem a diferença da quantidade de argila do horizonte A para o B. Ou seja, lá no B textural, o que acontecia? O horizonte A tinha menos argila e o horizonte B ganhava no incremento de argila, tendo mudança textural abrupta, então você vai classificar como B textural. No caso do B nítico, a diferença de argila do A para o B é pouca. E a textura dele é argilosa ou muito argilosa. Então, voltando aqui, ó, ele vai estar classificado daqui para cima. Então, ele vai estar aqui ou dentro dessa classe aqui, argilosa ou muito argilosa, que é desse argila pesada nesse triângulo aqui. Então, tem que ter muita argila. Normalmente, aí, pelo menos de 40% de argila para cima, para poder entrar nessa classe. Se for menos, nem tem a opção de entrar nessa classe. E não vai ter a diferença de gradiente de argila do A para o B. A estrutura também, dá para identificar o horizonte pela estrutura, normalmente em blocos subangulares, que são aqueles blocos mais arredondados. Esse horizonte, ele tem uma característica também, que é chamada de serosidade. É diferente da sedosidade do silt. Lembra que a sedosidade do silt é aquela propriedade escorregadia no silt. A serosidade, que é essa que está aqui, ó, é relacionada a um brilho. Quando você pega uma porção do solo, né, um fragmento de um torrão de solo, e você vira ele em posição contra a luz, você vê um brilho nesse solo. Esse brilho é chamado de serosidade. E essa serosidade é comum de acontecer nesses solos com essas colorações, com muita argila, e aí quando você dá essa virada nele, ele dá esse brilho contra a luz, que se chama serosidade. E esse solo, ele pode ser encontrado na superfície também, caso aconteça uma erosão nas subsuperfícies. Se perder o horizonte A, esse horizonte B pode estar na superfície. Mas em casos naturais, que não tenha acontecido nenhum desabamento, nem nenhuma retirada do horizonte superficial, esse horizonte ele vai estar naturalmente num horizonte subsuperficial. Esses que a gente viu até agora, eles são chamados horizontes B. São subsuperficiais e são horizontes B. Por que eles são B? Eles vão estar como o segundo horizonte ali mineral, logo abaixo do A, ou então abaixo do E, como terceiro horizonte. E agora a gente vai ver a possibilidade de alguns horizontes que eles podem ser subsuperficiais, na maioria das vezes, mas algumas vezes eles podem ser considerados também horizontes superficiais, dependendo da situação. Então, por exemplo, aqui, o horizonte concrecionário é um horizonte que vai ter a presença de petroplintita fragmentada, então vai ter lá a petroplintita partida em vários pedaços, com volume de 50% ou mais dessa petroplintita. E esse concrecionário, ele pode estar em qualquer posição. Ele pode estar na posição, ocupando a posição do horizonte A. Ele pode estar em outro solo, na posição, ocupando um horizonte B. Ele pode estar na posição, ocupando um horizonte C. Desde que ele tenha, no mínimo, 30 centímetros de espessura, ele vai ser considerado um horizonte concrecionário. Ele está bem aqui, deixa eu aumentar aqui a foto, depois eu diminuo, só para vocês conseguirem ver melhor. Tá vendo aqui, ó, essa primeira camada aqui, esse primeiro horizonte? É ele aqui, o horizonte concrecionário, com a petroplintita fragmentada bem pequenininha. Então, nesse caso aqui, ele está no lugar do horizonte A, mas tem solos que ele vai estar no lugar do B, tem locais que ele vai estar no lugar do C. Então, é bastante comum ele estar no lugar do A também, mas é bastante comum também encontrar esse horizonte no lugar do B, assim como no lugar do C. O critério para ele vai ser esse volume de pelo menos 50% de petroplintita fragmentada com pelo menos 30 centímetros de espessura. Então, se atendeu esse critério, vai ser horizonte concrecionário. Se não atender esse critério para o horizonte, vai ser caráter concrecionário. Lembra que a gente viu lá nos atributos?
ele tem a presença da concreção, mas não suficiente para ser caracterizado como um horizonte. Então, a gente não pode ignorar a presença, então a gente diz que tem um caráter. E nesse caso aqui, como a concreção é maior do que 50% em volume e atende um mínimo de 30 centímetros de espessura, a gente chama de horizonte, não só de caráter. Aí já pode dizer que tem um horizonte concrecionário. Esse outro horizonte aqui, da mesma forma que o concrecionário, ele pode aparecer em posições diferentes. O mais comum é que ele esteja na posição do B ou do C. Na posição de horizonte A, não é comum, que é esse horizonte aqui chamado gley. É um horizonte que é influenciado altamente pelo lençol freático. É comum em regiões que tem lençol freático mais alto, que essa área fica alagada durante um bom tempo, durante o ano. Então, normalmente, ele vai ter essas colorações assim, ó, mais acinzentadas. E vai ter alguns que a gente chama aqui ó, de mosqueados, essa coloração aqui mais amarelada, solta aqui, como se fossem umas manchas aqui no meio do horizonte, por conta da presença do ferro, dando esses mosqueados. Então, ele está relacionado com a água parada durante um tempo, durante o ano, e pouca época do ano com a água mais baixa. Tá? Então, locais com horizontes influenciados pelo lençol freático. E a cor dele vai ser sempre essa cor mais neutra, mais acinzentada, por conta da presença aí de ferro reduzido. E ele vai ter um outro horizonte acima dele, que em alguns casos pode ser o horizonte orgânico, porque como ele é comum em áreas mais alagadas, áreas de brejo, áreas com mata, próximo de rios também, é muito comum de acontecer, como nessa foto aqui, de ter um horizonte com mais matéria orgânica no horizonte superficial. Podendo ser um horizonte orgânico ou não, né? Aí tem que fazer a análise da matéria orgânica para ver se vai dar pelo menos 8%. Se der pelo menos 8% de matéria orgânica, aí a gente pode dizer que é o horizonte orgânico. Aqui é o horizonte chamado horizonte litoplíntico. Lembra do contato lítico, lito relacionado à rocha? Nesse caso aqui, o lito para a rocha petroplintita. E qual a diferença desse litoplíntico para o concrecionário? No concrecionário, a petroplintita, como vocês estão vendo aqui, está fragmentada, vários pedacinhos acima de uma outra rocha, tá? Mas aqui o horizonte é esse superficial aqui, com petroplintita fragmentada. Então, são concreções. Aqui no litoplíntico, a gente tem petroplintita de tamanhos maiores inteiros. Então, a gente não tem as concreções. Tem o lito, que é a rocha, no caso aqui, petroplintita, em tamanhos maiores, mais inteiros. Tá? Ele pode ser, em alguns locais, um pouco fraturado também, mas não a ponto de ser concreções. Se for concreções, vai ser chamado de concrecionário. Sendo tamanhos maiores, mais inteiros, vai ser chamado de litoplíntico. E ele tem que ter, pelo menos, blocos de tamanho de pelo menos 20 centímetros. Pelo menos 20 centímetros de bloco de petroplintita. Se forem menorzinhos, já é concreções, aí não entra nesse litoplíntico. Aqui, essa imagem aqui do horizonte plíntico é a plintita nesse horizonte. Então, quem é a plintita? É o processo anterior à petroplintita. Primeiro, a gente tem a plintita, que é a presença aqui de alta concentração de ferro, que com vários ciclos de umedecimento e secagem nesse solo, seca, umedece, esse material vai endurecendo, vai se misturando com partículas de argila, com nutrientes como o alumínio, por exemplo, e vai formando os complexos chamados de plintita, que são essas manchinhas aqui, ó, que a gente vê aqui. Então, esse solo aqui, com esse horizonte plíntico, vai dar origem à classe dos plintossolos, assim como o litoplíntico e o concrecionário também podem participar da classe dos plintossolos. Vai depender de qual é o outro horizonte que ele está acompanhando.
ver se não tem um outro horizonte diagnóstico junto com ele. Esse caso aqui, a gente tem um plintossolo. Então, essa presença dessa plintita, para ser considerado o horizonte plíntico, tem que ser em quantidade igual, superior a 15%, e espessura de no mínimo 15 centímetros, ou seja, pelo menos 15 centímetros aqui de espessura desse horizonte. Se for menor do que isso, a gente não ignora a presença da plintita. Então, a gente diz, se tiver, por exemplo, menos de 15 centímetros de espessura, vai dizer que tem caráter plíntico, não horizonte plíntico. E a cor desses horizontes, normalmente, é assim, essa cor mais mosqueada, mais variegada, que é essas misturas, assim, desses coloridos, ó. É como se ele tivesse manchado por conta da presença do ferro. E esse daqui é o horizonte chamado horizonte vértico, que ele tem a presença de argilas expansivas. Então, são argilas que têm essa capacidade alta de expansão e contração, formando aí essas superfícies de fricção, slicking sides, tá? Que são essas fendas, que vocês estão vendo aqui na imagem. Muito comum em solos aí da região Nordeste, que na época da seca, ele vai contrair, vai abrir essas fendas. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem aqui, ó. E aqui está comparando o tamanho aqui da fenda com o tamanho de uma moeda de 5 centavos. Ó, a fenda é bem grande, ó, quase que passa a moeda de 5 centavos deitada aqui, ó. Aí se a gente for abrir, por exemplo, aqui uma trincheira, você vai ver a rachadura até lá embaixo. E aí esse horizonte ele pode estar tanto na superfície quanto na subsuperfície, mas a parte que é analisado, a parte de textura, para ver se é argilosa, muito argilosa, para a gente classificar como horizonte vértico, normalmente é a parte mais superficial, subsuperficial. Mas esse horizonte ele pode estar num horizonte mais superficial também. Então, essa argila é uma argila mais expansiva, que quando ela está úmida, tem presença de água, ela expande e fecha as fendas. Quando falta água, ela contrai e abre essas fendas. Ok? Então, esse horizonte aqui, ele não tem local fixo para ele. Ele pode estar na posição de um AC, pode estar na posição de um B, ele pode estar na posição do C, tá? Ele pode estar em várias posições. E essas fendas, nos períodos mais secos, elas têm pelo menos 1 centímetro de largura. Então, são fendas aí que dá para passar essa moedinha aqui